para você que nos acompanha. Hoje vamos falar de um tema muito importante que é o imposto de renda. E para isso convidamos o Paulo de Carvalho do escritório Mazieiro para falar um pouquinho com a gente e esclarecer as suas dúvidas. Paulo, seja muito bem-vindo. Para começar, gostaria de fazer a pergunta de 2025, que é sobre o Pix. Poderia explicar um pouquinho para a gente como que funciona essa taxação aí do Pix? É a principal dúvida do pessoal que veio no final de 2024, começo de 2025, qual é a questão da taxação do Pix. Na verdade, não existe taxação do Pix. Isso que fique bem claro sobre essa situação. Qual é a relação do Pix com o imposto de renda ou com as pessoas que não declaram imposto de renda? É a movimentação. De repente, você tem uma movimentação de X, por exemplo, vamos pensar R$5.000 por mês, e quando você vai fazer o teu imposto de renda, você declara lá R$3.000 para a Receita Federal. Então, existe uma diferença entre o que você movimentou e aquilo que você efetivamente declarou para a Receita Federal. Então, a gente sempre está aconselhando, orientando as pessoas que tem que diminuir essa movimentação do Pix. É o primeiro passo. Quando a gente pede para diminuir a movimentação, porque é muito comum a gente pegar, mulher faz Pix para o marido faz para a mulher, irmão, ao mesmo tempo o cartão de crédito, muitas pessoas do grupo familiar usam o mesmo cartão, então a gente sugere cada um trabalhar com o seu CPF, com o seu Pix e com o seu cartão. E aquelas pessoas que recebem o Pix referente a alguma prestação de serviço, automaticamente ela tem que chegar na época do imposto de renda e declarar aquela realidade. E o que vai acontecer? Ela declarando a realidade, ela vai pagar o imposto de renda baseado na faixa que ela está enquadrada. Então, não existe a taxação mensal ou por Pix. Existe sim, quando você vai prestar contas para a Receita Federal, você tem que pagar baseado na faixa que você está enquadrado no imposto de renda. Entendi. E para fazer a declaração do imposto de renda, precisa ter acesso à senha do Gov? É o documento principal, é a informação principal que a pessoa precisa para fazer a declaração ou para quem vai fazer a declaração. É baseado na senha do Gov que a gente tira o informe de rendimentos do INSS, o informe de rendimento do SPPREV quando é funcionário do Estado, as informações que já estão cadastradas na Receita Federal. Então, a senha do Gov ela é uma ferramenta essencial. Todos têm que ter todos têm automaticamente essa senha, se não tiver, tem que gerar, e ela é o carro-chefe para fazer a declaração. E como retirar os informes do rendimento para preencher a declaração, Paulo? Quem é aposentado tem que tirar pelo INSS com a senha do Gov. Quem trabalha na iniciativa privada ou está na ativa, vamos pensar assim, tem que solicitar junto à sua empresa ou o site da sua empresa. Quem trabalha no Estado tem que tirar no site do Estado. Quem é aposentado ou pensionista tem que procurar a sua fonte pagadora e imprimir o informe de rendimento referente a salário, a pensão ou aposentadoria. E os informes de rendimentos bancários no banco onde você tem a sua conta, concentra a sua conta corrente. Quais são as obrigatoriedades do Imposto de Renda 2025? Nós temos várias regras que levam a pessoa a ser obrigada. O primeiro delas é quem recebe a partir de R$ 33.888. Quem recebeu isso em 2024 está enquadrado a declarar o imposto de renda. Quem tem a somatória dos seus bens em 31 de dezembro chegou à casa dos R$800 mil. Então, você somou lá, você tem um carro, uma casa, uma aplicação no banco, deu a partir de R$800 mil, você tem que procurar alguém ou fazer a tua declaração de imposto de renda. Quem teve atividade rural, hoje é muito comum, quem operou em Bolsa de Valores em 2024, tem que declarar. Quem vendeu algum imóvel no ano anterior, no ano de 2024, e teve lucro imobiliário, ou mesmo que adquiriu, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Então, essas são as regras básicas principais. O que a gente sempre aconselha, na dúvida, procura alguém habilitado à cidade, tem várias pessoas habilitadas aí a fazer a declaração de imposto de renda. Na dúvida, leva a sua senha do Gov e tira a dúvida. Para quê? Para não haver o bloqueio do CPF e nem depois gerar multa. Quando começa o envio das documentações? A declaração ela começou a partir de 17 de março, na segunda-feira passada, e ela vai até
30 de maio de 2025. Então, nós temos aí, a grosso modo, 75 dias para fazer a declaração de imposto de renda. Como que funciona o pagamento das restituições? O pagamento das restituições, ela tem um calendário, automaticamente quem fez primeiro vai restituir. Primeiro, né, ela começa já no dia 30 de maio, primeiro lote, ela vai até dezembro, assim como o parcelamento do imposto, para quem tem imposto a pagar, e existe o critério de aposentado, professores, receber primeiro. Mas o primeiro lote já é maio e vai até dezembro. A declaração pré-preenchida tem prioridade? Não existe, não vi nenhuma informação sobre isso, concreta sobre isso. A declaração pré-preenchida, primeiramente, ela vai estar disponível completamente a partir de 1º de abril. Então, quem quiser fazer ainda na situação anterior, sem ser a pré-preenchida, já está disponível. Mas eu quero aguardar a declaração pré-preenchida. Somente vai estar liberada o total das informações a partir de 1º de abril. Mas isso não é critério de prioridade para restituição. Simplesmente ela facilita no sentido de ver as informações que estão lá já inseridas no sistema, mas a pessoa que vai declarar ela tem que confrontar os recibos, o plano de saúde, as rendas, para ver se está em conformidade. Paulo, e é melhor optar pela declaração simplificada ou pela completa? Isso é muito relativo, né? Isso vai de pessoa para pessoa e vai de ano para ano. Não é porque você fez simplificada nesse ano que o ano que vem automaticamente é simplificado. Aí a gente tem que fazer um estudo das suas rendas, dos seus dependentes, das suas despesas médicas. Tem ano que você tem mais despesa médica ou de dentista, tem outro ano que tem menos. Então aí o certo é lançar todas as informações no sistema e automaticamente o sistema vai dar qual é a melhor opção para você entregar a declaração, pelo modo simplificado ou completo, tanto para pagar menos imposto ou até para restituir. Qual é a diferença entre elas? A declaração completa é quando você lança todas as suas despesas de plano de saúde, de despesas médicas no geral, dentista, lança os dependentes, a escola dos dependentes e os gastos do dependente. Quando você opta pela declaração simplificada, automaticamente todas essas despesas que você teve do dependente você não pode usar, ou as suas próprias despesas você não pode usar, mas o governo dá um desconto padrão já de 20% sobre a tua renda, mas esse desconto é limitado até R$ 16.754. E tem algum tipo de gasto que abate o imposto de renda? Sim, tem vários gastos. O gasto com plano de saúde, as despesas médicas no geral, plano de saúde, recibos médicos, recibos odontológicos, recibo de psicólogo, de fono, e também despesas de instrução, como faculdade, escola ou faculdade, despesas de instrução no geral, né? E as despesas do dependente também. E quem pode ser considerado dependente na declaração? Geralmente a esposa ou o marido, né, o pai ou a mãe e os filhos. Ou quando é uma pessoa que está fora desse padrão, que você tenha a tutela oficial para poder lançar como dependente no imposto de renda. A pessoa que ela vai declarar, né? Quais são os documentos necessários? O primeiro documento necessário é os informes de rendimentos, né? A senha do GOV, o informe de rendimento das despesas médicas ou os recibos e as despesas de instrução, que é de educação. No início da nossa entrevista, você citou o cartão de crédito, né? Quem utiliza muito o cartão de crédito ou então pega emprestado, né, o cartão do outro, tem que pagar imposto? Na verdade, não existe a taxação do cartão. A mesmo entendimento nós temos para o Pix. Mas o que acontece, no caso do cartão de crédito, que é muito comum a gente se deparar com esse problema, é a pessoa declarar para a Receita Federal um ganho lá, vamos falar num valor hipotético, R$5.000. Aí a gente pega a fatura do cartão de crédito, compara a fatura do cartão de crédito, a mesma pessoa tem lá uma fatura de 7 ou até o dobro, R$10.000. E é muito comum isso, as pessoas comprarem no cartão de crédito a troco de milhas, de pontos, em busca disso. Porém, ela está fora da conformidade perante a Receita Federal,
porque ela está gastando mais e declarando menos. Então, isso gera uma dúvida, um receio perante a Receita Federal, e você pode ser chamado a explicar de onde surgiu a renda para pagar essa fatura de cartão de crédito. Então, nosso aconselhamento é sempre as pessoas não emprestarem o cartão, não usarem para parentes, não usar o mesmo, que cada um tenha o seu cartão, cada um cuide dos seus próprios gastos, para no futuro não ter nenhum tipo de problema ou não ser chamado perante a Receita para justificar ganhos que não estão declarados. Se você não tiver uma explicação coerente, automaticamente você vai ser enquadrado na faixa da Receita Federal, nas faixas da Receita Federal, e vai pagar imposto de renda sobre isso. E quem declarou fora do prazo, paga multa, Paulo? A partir do dia, então, se o prazo é até 30 de maio, às 23 horas e 59 minutos, quem declarar a partir da meia-noite deste ano, do dia 30 de maio, já vai ser 31 de maio, você está sujeito a uma multa de a partir de R$ 165,00 e o bloqueio do seu CPF. O seu CPF passa a condição da Receita Federal como irregular, até que você procure para você regularizar a sua situação perante a Receita Federal. Um CPF irregular, ele não tira passaporte, ele não abre conta em banco, ele não toma empréstimo, ele não vai receber PIX, que a Receita vai bloquear esse tipo de situação. Então, a pessoa vai ter que procurar um profissional ou ela mesma declarar perante a Receita Federal e automaticamente vai gerar uma multa de R$ 165,00. E a pessoa que ela é surpreendida pela Receita Federal, qual é o primeiro passo? No caso, quando a pessoa... Hoje é muito fácil, né? Com a senha Gov, a gente acompanha o processamento da declaração de imposto de renda. Muitas vezes a pessoa esquece um rendimento, ou teve um rendimento lá de 2, 3 meses, acaba esquecendo. Então, isso hoje, com a senha Gov, a gente tem acesso daquilo que está na base da Receita Federal e já orienta a pessoa, já esclarece para ela que ela não adianta sonegar, porque já está no sistema, é só hoje um cruzamento de dados, né? E quem cai na famosa malha fina da Receita Federal, ela tem que procurar regularizar essa situação. Lá vai apontar qual é o erro, uma fonte que deixou de declarar, um aluguel que deixou de declarar, uma venda, um dependente que achou que não tinha renda e tem renda, tem que declarar. Então, ela tem que pegar qual é o apontamento lá no site da Receita Federal e procurar jogar as informações lá, automaticamente, em 24 horas, sai a pendência. Muitas vezes diminui a restituição, muitas vezes aumenta o imposto, dá uma multa aí para pagar, mas isso faz parte do processo. E quem paga o imposto de renda pode fazer algum tipo de doação? Sim, é muito importante isso daí para a cidade, no âmbito da cidade. Qualquer pessoa que paga imposto de renda nesse período, ela pode doar 3% do valor devido para as instituições da cidade. Como funciona isso? Você faz o seu imposto de renda, apura o valor a pagar. Não. Quem vai restituir não cai nessa modalidade. Primeiramente, é só quem faz pelo modo completo. A declaração simplificada não dá direito a fazer doação. Quem faz a declaração pelo modo completo e é obrigado a pagar imposto de renda por ano, ele pode pegar o valor devido ao imposto de renda, 3% desse valor, e doar para as instituições da cidade. Como funciona? O próprio site dá esse valor, o permitido, aí você imprime duas guias. A guia que vai para o imposto para Brasília e os outros 3%. Você pode doar para o Conselho da Criança, que é um fundo administrado pela Prefeitura, ou o Conselho do Idoso. Tanto faz. E aí, esse fundo, junta-se os valores de 2025, que será distribuído o ano que vem para as instituições. E você pode também destinar o valor. Eu quero que manda para o asilo, eu quero que manda para o Lar Maria Imaculada, eu quero que manda para a PAI. Então, existem instituições na cidade que são devidamente cadastradas e estão aptas a receber essas doações. Paulo, e quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem? Como nós estamos declarando o imposto de renda referente a 2024, muitas vezes alguma renda ou do próprio dependente ou algum ganho que a pessoa teve, ela acaba esquecendo. Então, o erro mais comum é a sonegação, né, vamos falar o esquecimento de declarar alguma renda, tanto da própria pessoa quanto de algum dependente. Muitas vezes isso acaba acarretando a pessoa cair na malha fina.
Você está aí no escritório, né, nesse ramo contábil, na verdade, há mais de 20 anos. Tem alguma dúvida aí que o pessoal sempre te questiona? Paulo, é assim mesmo? Todo ano a pessoa ela fica em dúvida sobre o imposto a pagar, né? Principalmente se um ano foi de um jeito, no outro ano é de outro jeito, aumentou, mas nós estamos trabalhando aí que a tabela ficou muito tempo congelada, ela não teve uma atualização, automaticamente muitas pessoas foram inseridas na obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, mas a maior dúvida é valores que a pessoa apresenta, ela apresenta um extrato lá de um valor maior, a renda não é compatível, aí você acaba alinhando ali que a pessoa tem uma renda fora da declaração. Então, isso é muito comum. A maioria, e esse ano, a dúvida principal é o Pix e o cartão de crédito. Maravilha, Paulo. E para quem nunca declarou, né, qual a dica essencial para evitar problemas com a Receita Federal? Na dúvida, sempre na dúvida, reúne os seus documentos, sua senha Gov, não sabe fazer, procura um profissional, alguém habilitado na cidade que possa orientar a pessoa com coerência e assim não trazer nenhum tipo de prejuízo para o seu CPF. Reúne o documento da empresa que recebeu, reúne os extratos do banco, as informações que tenha e procura uma pessoa habilitada para que ela possa orientar a pessoa corretamente. Muito obrigada, Paulo, por compartilhar com a gente essa informação tão importante, principalmente agora nesse período. Eu que agradeço o convite, nós estamos sempre à disposição. A cidade tem várias pessoas habilitadas, pessoas capacitadas que possam orientar a população. Nós temos esse ano aí uma demanda em torno aí de 45 milhões de declarações às pessoas a serem obrigadas a entregar. Então, assim, não deixe, a gente pede sempre. O atendimento que você tem no começo do imposto de renda é totalmente diferente no final, porque no final acumula serviço, a pessoa tem que entender. Então, assim, todos os informes do banco, plano de saúde já estão disponíveis, o do INSS, procura seus documentos, procura um profissional, procura fazer no começo, que aí pelo menos a pessoa não tem surpresa e se tiver algum erro, alguma situação embaraçosa, ela consegue resolver a tempo. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que nos acompanha também. Ficamos por aqui. Mais informações como essa você acompanha no canal 31.1.